Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão todos bem? Como é que estão vivendo esses momentos de quarentena, de distanciamento social, né? Espero que estejamos todos envolvidos, né, com essa necessidade momentânea da gente poder parar um pouquinho com as nossas questões, né, em função desse vírus, enfim. Eu tenho certeza que nós teremos aí dias melhores, não tão desafiadores como esse, mas dias bem melhores estão por vir. Bom, hoje a gente vai daqui a pouquinho conversar com o Calunga, mas eu queria contar uma história para vocês que é bastante interessante e engraçada. Na época, para mim, não foi engraçado, não. Mas hoje, quando eu lembro, eu acho ela bastante interessante. E ela diz respeito a uma questão que é bastante discutida no meio espírita, que é a influência dos espíritos, né, sobre os nossos pensamentos e ações, tá bom? Então é o seguinte, nós estávamos no início da construção da Sociedade Espírita Everilda Batista, lá na cidade de Contagem, aqui na Grande Belo Horizonte, Minas Gerais. E nós tínhamos ainda apenas o lote, e no fundo do lote havia um pequeno barracão, onde a antiga proprietária Dona Maria morava, e era um barracão bem pequenininho, bem simples mesmo, inclusive com uma capacidade de habitação tanto quanto fragilizada, porque como era um barracão muito antigo, a gente foi aconselhado a não colocar muitas pessoas dentro desse barracão, porque o piso poderia ceder, e embaixo era uma fossa, enfim, e a gente ia cair todo mundo lá dentro. Mas a história não é essa, não. Aí nós estávamos, então, numa reunião de desobsessão, aliás, de evocação, que ela acontecia numa parte da sala e numa parte da varanda, justamente porque o barracão era pequeno, não cabia todo mundo dentro da sala, então, como a porta da sala dava para essa varanda, a gente dividia essa reunião dessa maneira. E aí, estávamos lá tratando, inclusive, um caso bem complicado de questões ligadas à sexualidade, sexo, enfim. E aí manifestou, então, um espírito feminino, bem eloquente, bem assim, com uma linguagem bem espirituosa na época, né? E eu fui a pessoa que foi designada a conversar com ela. E aí, nós estabelecemos então um diálogo, e eu disse para ela, perguntei para ela por que daquela perseguição, ela me esclareceu direitinho, e eu disse então, propus a ela, depois de alguns minutos de conversa, que ela desse um tempo para a pessoa a qual ela estava ligada, obsidiando, né, pudesse recuperar, porque aquela pessoa havia procurado a nossa casa com essa proposta, com esse objetivo, mas ela não estava conseguindo em função da fragilidade que ela vivia e da ação persistente, constante desse espírito feminino sobre ela. E tentei de todas as maneiras, né, articular com ela o meio de que ela desse um tempo para que ela pudesse ver que aquela pessoa estava tentando se melhorar, porque ela se apoiava no discurso de que aquela pessoa não valia de nada, que não adiantava a gente tentar ajudá-la de maneira alguma, porque era uma pessoa sem moral, sem caráter, e que ela realmente não estava fazendo lá muitas coisas, porque a pessoa por si só já não valia nada. E aí eu tentando convencê-la de que não, que a pessoa estava tentando, ela estava fazendo esforços, mas ela não estava conseguindo em função da ação dela, que ela desse um tempo. E aí, em determinado instante, ela vira para mim e fala assim, então tá, eu vou dar para ela um tempo, eu vou dar para ela 2 semanas. Porém, nessas 2 semanas, eu preciso me ocupar com alguma coisa. E aí, gente, eu caí na besteira, na época, né, de falar com ela assim, não, você pode ficar comigo, na minha companhia. Gente, foram as 2 semanas mais difíceis da minha vida, né? Porque juntou a fome e a vontade de comer, né? Por quê?
porque ela vira para mim sim, através de outro médium, fala assim, mas você tem certeza que você quer a minha companhia durante 2 semanas, 15 dias? Eu falei, se for para ajudar essa menina, eu tenho certeza que sim. E sei também que você vai se conter nas suas expansões, né? Na sua influência. E ela diz para mim assim, isso eu não te garanto. Pois bem, então ficou acertado. Ela ficaria comigo, né, na minha esfera, né, psíquica, mental e emocional durante 15 dias, orbitando ali durante 15 dias e também iria participar comigo de tudo que eu participava. Então, das aulas, dos estudos que eu promovia, das atividades mediúnicas, das atividades sociais, enfim, ela passaria comigo o tempo inteiro. Gente, mas eu vou dizer para vocês, que 15 dias difíceis, porque eu me pegava em determinados momentos pensando em determinadas coisas que rotineiramente eu não pensava. Isso não quer dizer que esses pensamentos não existiam em mim, porque ela não implementava nada que já não estivesse em mim, né? Ela simplesmente dava um pouquinho mais de cor, mais de ênfase, mas não colocou nada que não fizesse parte do meu psiquismo, da minha psicosfera, do meu psiquismo, né? E situações inusitadas nesse universo, né, da sexualidade, do sexo, durante 15 dias eu experienciei isso. Chegou uma hora em que eu lembro disso, um dia eu estava lá em casa e eu fui tomar banho e eu virei bem assim, falei, olha, agora eu quero privacidade. Você não pode entrar comigo para tomar banho, né? E fechei a porta e tomei meu banho, troquei de roupa dentro do banheiro, inclusive. Enfim, passaram uns 15 dias. E aí, então, voltamos à reunião mediúnica, ela se manifestou de uma maneira um pouco mais calma, mas ainda me ironizou, falando assim, gostou da minha companhia? Quer repetir a dose, como quem diz, quer repetir a dose? Eu, não quero não. Mas o fato é que, a partir desse momento, ela se afastou dessa moça. Essa moça, inclusive, ainda hoje é frequentadora, aliás, é trabalhadora lá da nossa casa, vivendo seus momentos de altos e baixos, mas está bem melhor. E esse espírito feminino hoje também faz parte da equipe de trabalhadores espirituais da Sociedade Espírita Eberilda Batista. De vez em quando ela se manifesta, conversa conosco de uma maneira espirituosa, muito alegre, e também totalmente já desvinculada daquele tipo de comportamento que ela tinha, que ela tinha algum tempo atrás e quando eu a conheci. Então, cuidado com o que vocês pedem, porque pode acontecer. Tá bom? Era isso aí. É um pouquinho da minha experiência no universo da mediunidade. Bom, então, nós vamos nos preparar, né? Nós vamos agora dar voz ao espírito Calunga. Eu sempre falo assim, o personagem principal desse programa, e espero que vocês gostem da participação dele. Eu, para mim, em especial, é sempre muito bom, é muito prazeroso exercer essa atividade em parceria com o Calunga, que para mim é um espírito muito especial, muito amigo e com quem eu tenho aprendido bastante, tá bom? Então não saia daí que daqui a pouco o Calunga Responde tá de volta, tá? Agora com o Calunga mesmo. Graças a Deus, que Jesus esteja conosco, graças a Deus, é uma alegria estar com vocês mais uma vez, para que a gente possa conversar, trocar ideias sobre as questões ligadas às nossas vidas, a maneira mais apreciável para lidar com as questões do nosso dia a dia. Graças a Deus, graças a Deus. Olá a todos, aqui é Israel, Voz do Além. Vamos fazer uma pergunta que veio do vídeo que o Calunga gravou, que fala sobre desencarnação e vida no plano espiritual. É a Janaína Cabral, de Olinda, em Pernambuco. Graças a Deus. Ela pergunta o seguinte: Calunga, por favor, explica como é essa coisa de realidade paralela,
quer dizer que tem outras de mim em outras terras? Como assim? Isso não contraria o princípio da individualidade? Agradeço muito a todos vocês. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu vou dizer daquilo que eu sei e experiencio, né? Eu nunca encontrei um outro de mim em outra dimensão. Eu acho que um Kalunga já é o suficiente. Mas existem teorias bastante interessantes sobre realidades paralelas que guardam uma particularidade extremamente aberta à discussão. A apresentação de uma mesma personalidade em várias circunstâncias dimensionais diferentes. Para nós, essa questão ainda é uma questão que exige bastante pesquisa, e eu já adianto que é um dos assuntos que, no momento, eu não domino. Digo que já ouvi teorias e concepções até um tanto quanto bem sedimentadas sobre essa proposta e sobre essa possível realidade. Mas o que eu posso dizer, e aí eu tenho a condição de dizer com certa experiência, é sobre a dimensão extrafísica, né? Aliás, da qual eu sou oriundo. E acredito que isso não seja novidade para nenhum de vocês. Nós temos uma contrapartida imortal, né? Que nós chamamos, que se convencionou chamar de espírito, e que sobrevive pelo fenômeno da morte, ou seja, o corpo físico ele se decompõe e vai estruturar outras manifestações da matéria, e a individualidade, o espírito, ou seja, o nome que a gente queira dar, continua a sua jornada na dimensão extrafísica. Agora, existe um ponto bastante interessante que essa roupagem do espírito e a própria estrutura do espírito em si, que foge ao entendimento da grande maioria, né, e inclusive de mim mesmo, ela é uma associação de vários corpos. E essa associação de vários corpos, uma vez separada, ela pode se movimentar em dimensões distintas. Esse corpo espiritual, né, que sobrevive ao fenômeno da morte, ele é composto de vários outros corpos. Na verdade, ela é a somatória de vários outros corpos. E esses outros corpos, quando eles se distanciam, quando eles se separam, eles habitam dimensões diferentes. E levam, inclusive, a personalidade daquele ser, né? Ou levam de uma maneira mais didática para a gente poder entender a individualidade que é aquele espírito. Então, ele pode se apresentar em corpos distintos, e aí ele vai existir em dimensões distintas, porém temporariamente, porque a necessidade de associar novamente esse corpo, tornando uno, é imprescindível, até mesmo para que ele dê continuidade aos seus projetos futuros de uma possível reencarnação. Então, a dimensão extrafísica é uma realidade, é uma outra apresentação da vida, e essa dimensão extrafísica, ela tem várias outras camadas que são acessadas por essas estruturas que compõem o que habitualmente, didaticamente, chama-se hoje de perispírito. Agora, com relação à existência de várias outras dimensões, onde eu, Kalunga, ou qualquer outra pessoa habite e viva circunstâncias inerentes àquela dimensão, repito, não tenho conhecimento sobre isso assim aprofundado ao ponto de poder apresentar aqui um contexto, né, defendendo ou não essa teoria. Mas, como eu disse, com certa propriedade, eu posso apresentar a perspectiva da realidade extrafísica e a possibilidade real de nos apresentarmos em corpos distintos, mesmo que temporariamente, em
ou em outras apresentações dimensionais que estão presentes no mundo espiritual. Graças a Deus, graças a Deus.